a gente vai chamar a nossa convidada, que sexo frágil, né? Aonde, né? Não tem não, mulherada no mercado financeiro dando show, e a gente vai convidar agora Carol Dyer. Bom dia. Bom dia, Kim, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado pela participação, prazer ter você aqui comigo no nosso pré-market na BMC. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Eu quero cumprimentar a galera que está nos assistindo ao vivo também. Bom dia, galera. Bons trades a todos aí. Um excelente dia para vocês. E vamos que vamos, né, Kim? Vamos, Carol. Você tem passado muito nervoso aí nos operacionais nesses últimos dias ou tá tranquila e serena como sempre? Olha, Kim, tem umas 3 semanas eu posso dormir tranquila porque eu avisei a galera. Eu falei, galera, apertem os cintos, porque a gente vai sentir um pouquinho de turbulência. Isso foi um sentimento, né? E os gráficos também me mostravam isso. E a gente realmente tem passado por uns apertinhos aí. É claro, todo mundo sente essa turbulência, não tem como dizer que está suave na nave, ainda mais quando a nossa nave-mãe está passando por momentos instáveis, né? Essa questão das altas dos juros nos Estados Unidos, que é a nossa nave-mãe, tem tirado aí um pouquinho da nossa paz. Eu até analisei essa questão do rally de final de ano, desse bull market que a gente poderia ver, sinais claros nos gráficos de que principalmente S&P 500, Nasdaq e Russell 2000 também, que são as small caps, tinham mostrado para a gente que poderia haver esse rally de final de ano, como os gráficos anteriores, a gente analisou 2021, 2020 e 2019, também, né, período pandêmico, mas tudo pode acontecer quando os nossos garotinhos lá do Fed sinalizam aí uma alta maior, né, uma alta mais expressiva de juros. E alinhado com tudo isso, a gente tem a questão da China. Então, um Natal, eu não sei se vai ser assim muito gordo para a gente nesse sentido, né? A gente não pode perder o otimismo? Não pode perder o otimismo, mas a gente tem que analisar friamente, ainda mais quando se trata do nosso dinheiro, né, e dos ativos que a gente está recomendando principalmente. Carol, bolsa nesse momento sobe mais um pouquinho, 1,60%, próximo aos 112 mil pontos, que o Google até tinha cantado aí, que era um universo possível hoje aí, bolsa 112 mil pontos, máxima aqui, deixa eu ver, E que tá o índice feliz. bateu 111.935, quase 112 mil. O Google mandou super bem aí, Exatamente. traçando essa abertura, e o dólar também ali, já falando do fundo do dólar aí, no 5,360 também, foi ali o piso para essa abertura de mercado. Então, bolsa voltando a navegar a 112 mil pontos. Carol, quero falar que você tem E uma o que carteira... a gente viu também, Kim, pode falar. antes de você continuar, desculpa, o EWZ estava bem feliz ali na pré-abertura, né? O ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, listado lá em Nova York, estava muito felizinho. Bateu ali, pelo menos quando eu estava acompanhando de manhã, mais cedo, 2,30%. Agora está ali na região dos 1,73%. Então, isso é um bom sinal para a gente, né? E a Europa também feliz no início dessa manhã aqui para a gente no Brasil. O DAX, o CAC 40, Eurostoxx, está tudo bem para cima ali, bem positivo. É a Christine Lagarde, né? A Christine Lagarde deu um discurso bom. E mulherada dominando o mundo, né, Carol? Não tem essa, não. Mulherada tá dominando o mercado financeiro, Carol. Não tem para ninguém. Segura que isso segura essa mulherada. Eu queria te fazer uma pergunta. Você que tem uma carteira aí que bomba, super recomendada, super vencedora. Quero falar um pouco de setores aí que hoje você olha com mais carinho ou que você acredita mais, dado o grau de dificuldade do nosso mercado local. Bom, a gente está vivendo aí um momento de incertezas políticas, Kim. Eu acho que o Brasil assinou literalmente um cheque em branco, né? Porque a gente não sabia realmente, durante o período eleitoral, quem seria a equipe econômica do candidato eleito. Não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda, né? É isso. Então, assim, a gente não sabia. Chamou você não, Carol? Não chamou não, né? Ainda não. Eu estou em Brasília, mas ainda não me chamaram, Kim. Eu acho isso bem preocupante. E isso tudo reflete, né, nas nossas ações. As falas, né, do presidente eleito também, nesses últimos dias, repercutiram negativamente no mercado.
E mercado é isso, né? É muito sensível também a esse tipo de situação, porque a gente sabe que impacta diretamente, né, na nossa economia. E aí, o que acontece? A gente aposta, nesses períodos de incerteza, a gente aposta em setores mais perenes, né? Em setores em que as pessoas e a população em geral não vão parar de usufruir esses serviços, como, por exemplo, energia elétrica. Então, o setor de energia, ele é um deles. Além disso, a gente tem aí a questão da China como o principal parceiro comercial do Brasil, destino aí de 1/3 das exportações brasileiras, né? Soja, petróleo, minério de ferro. E apesar de todas essas questões que a gente tem visto nos últimos dias afetarem a China, como, por exemplo, aquela repressão regulatória com as empresas de tecnologia, taxas de natalidade caindo, até isso impacta, né, o mercado lá. Porque aí, com as taxas de natalidade caindo, isso reduz as expectativas futuras, de consumo futuro. E ligado diretamente à imobiliária. A gente acompanhou também uma crise imobiliária muito grande, cidades fantasma aí, com empreendimentos bilionários e que não saíram literalmente do papel, ou que saíram do papel e não foram para frente, não se concluíram. Então, toda essa crise na China também pode impactar o nosso país. E mudanças climáticas. Então, a gente junta tudo no mesmo bolo. O nosso país, ele está tão imerso nessas questões de política econômica e o que vai acontecer para o próximo mandato, que a gente, inclusive, esqueceu que estamos vivendo ainda um período de guerra importante ali entre a Ucrânia e a Rússia. Então, essas questões que envolvem as commodities também, principalmente com relação ao nosso principal parceiro comercial, isso também pode afetar o nosso país. Então, é um período sensível, é um período que exige muita cautela da gente, mas que eu acredito que um pouquinho mais de análise fria, e principalmente ali nos gráficos, que é o que eu gosto de fazer, né? E a gente vai realmente tirar um retorno muito positivo, como a gente tem continuado esse retorno positivo aí. Caímos um pouquinho, né, de 194% de rentabilidade, descemos ali para os 175%, mas eu acredito que é normal, movimento normal, sim, de carteiras, principalmente num período instável. Pô, no Bull tudo é mais fácil, né, Carol? No Bull tudo funciona. Você colocou, comprou, tudo sobe. É maravilha. Como a gente Tudo teve também em sobe. 2003, aí, quando o Lula assumiu pela primeira vez, o mundo vivia no Bull Market, né? Naquele ano, eu lembro, a gente estava no pregão Viva Voz, Carol, a Bolsa teve, lógico que na época o Lula até fez uma carta ao mercado, porque o dólar estava insano, tinha batido limite de alta do dólar na época, né? Porque até então, desde a época do Plano Real, né? Mas depois começou uma sequência de IPO na Bolsa. Assim, era IPO em cima de IPO e aí tudo funcionava. O mundo inteiro cresceu. A gente lembra que construção, tudo estava bombando. Agora, quando cai, aí é que o bicho pega, né? Quando a coisa está caindo, é difícil você ter rentabilidade. Então, assim, é natural que num período de volatilidade no bear market, né? Geralmente cai bastante. Como, por exemplo, a gente teve em criptomoedas, né? O Bitcoin subiu eternamente e agora que despencou, você viu a tragédia que está acontecendo nesse universo, né? Corretora quebrando, contas sendo diluídas e dilaceradas, né? Por conta aí dessa avó. Mas no Bull tudo funciona. Exatamente. Eu quero falar um fator interessante com você, não sei se você concorda comigo, até mesmo o mesmo segmento, dependendo de alguns dados dentro da economia, ele pode destoar. Eu vou falar no setor de consumo em geral, tá? Com a taxa Selic a 13,75% ao ano, você pode ver que as empresas de varejo, dependendo do público que ela atinge, também tem resultados diferentes. Então você pega o Grupo Soma, que tem Hering, por exemplo, Arezzo, ela não sentiu tanto, né, quanto as, digamos, mais populares, com uma alta de juros, né, 13,75. Então você pega Magalu, mais que trabalha com a baixa renda, digamos assim, acabou sentindo mais o impacto no resultado por conta de uma Selic não tanto quanto como eu disse, de exemplo, aí, Arezzo da vida, por exemplo, que trabalha teoricamente com, vamos dizer, um público mais elitizado.
Então, quando você elabora também uma carteira, quando você olha uma carteira de investimentos, você vai, mesmo do mesmo setor, você é capaz de investir olhando essas métricas, dados de inflação, dados de projeção de crescimento, ou não? Você fala, olha, eu não vou entrar nesse setor porque esse setor realmente não me interessa. Como é que você faz essa contabilidade aí de recomendações? Kim, a gente faz essa contabilidade dessa forma. A gente busca primeiro o setor e depois a gente vê em que período a gente está vivendo. Por exemplo, agora, época de final de ano, a tendência é que essas empresas de consumo elas sejam beneficiadas, porque as famílias, em geral, elas saem às compras. Então, tem presentes de final de ano, agora a gente tem aí novembro com promoções de Black Friday, etc. Então, tudo isso incentiva o consumo. Mas, como você falou, a gente tem ainda a Selic muito alta, taxa de endividamento no Brasil também está alta. Então, para escolher isso, a gente primeiro olha esse setor, olha em que período a gente está vivendo aqui na economia, e aí depois eu vou para o gráfico. Se o gráfico me dá condições para eu recomendar ali uma compra, ou uma venda, a gente recomenda essa compra ou essa venda. Eu acho que não tem como a gente dissociar o gráfico da realidade, não tem como. Tá muito lindo, tá muito bonito, mas aí você sabe que vai ter um período econômico importante vindo pela frente, ou uma decisão de juros, isso pode impactar diretamente no preço da ação, então realmente a gente dá uma segurada, né? Mas a condição que me favorece é gráfica, então a gente analisa assim. Para você que sintonizou agora, a gente está no pré-market, falando com Carol Dyer, uma prodígia aí do mercado financeiro, e avisar que a Bolsa está com uma alta de 1,42%, trabalhando a 111.500 pontos. Chegou a bater quase 112 mil. O dólar, nesse momento, cai 1,48, cotado a 5,36 ou 5,364 no futuro, como quem opera está acostumado. Carol, mudando de pato para ganso, né? Eu queria falar um pouco do termômetro político Brasília, você que está aí localizada no fervo. Bom, há quem diga que Brasília está sendo o polo principal das manifestações. Como é que está o sentimento? As ruas estão cheias, as pessoas realmente estão incorporando, porque em São Paulo, onde a gente está aqui, existem alguns pontos aqui, tem um próximo aqui, o quartel do Ibirapuera, sempre tem gente, mas o que a gente percebe aqui, que esse movimento não tem ganho força, não estou falando que parou, que acabou, nem isso, tá? Mas, e aí a gente vê muito vídeo de Brasília, e nesses fake news a gente não sabe se ou, por exemplo, se vai ter greve de caminhoneiros, se não vai ter, aquele boato que amanheceu falando que vai ter greve, nego indo no mercado, pessoal colocando já combustível, a gente não sabe o quão é verdade. Então, você que está em Brasília, como é que está esse movimento de manifestações por aí? Sim, o pessoal está bem concentrado ali no setor militar urbano, é o SMU que a gente tem aqui, que fica perto ali quase em frente, né, o QG ali do Exército, como a galera tem mostrado nos outros lugares do Brasil. Tem manifestantes que estão acampados realmente há alguns dias, eu acho que desde o início ali do período pós-eleitoral, e isso tem ganhado força à medida que a gente sai às ruas e vê realmente o pessoal engajado. Se passa um carro, por exemplo, plotado ali com a bandeira do Brasil, algo do tipo, já é motivo para outros carros começarem a buzinar e o buzinaço começa. Isso aqui é Brasília, tá? E a gente tem visto um movimento muito maior de caminhões chegando na cidade. Então, eu não sei se isso pode realmente corroborar com essa ideia de que haverá essa greve dos caminhoneiros. Mas uma coisa que me deixou preocupada, e aqui eu falo de experiência de senso comum, tá? Que não tem nada de técnico. É que no mercado começou a faltar alguns itens. E aí eu comecei a questionar o pessoal do mercado, assim, né? Eu fui anteontem, falei, olha, tá faltando esse item aqui. Você sabe o que tá acontecendo? Vai voltar? Tá no estoque? Tá mudando? O que é isso? E aí o pessoal tem dito que realmente tá faltando porque os caminhões não chegaram para entregar. Então, isso me deu aquela pontinha assim de medo nesse sentido, né? De que realmente a gente pode começar a viver um período de falta de coisas, de alimentos ali no mercado por conta dessa greve dos caminhoneiros que está ali na iminência. A gente ainda não sabe se realmente ela vai se confirmar, mas aqui, né, empiricamente, só olhando, eu já te digo que eu estou sentindo
esses fatores. Além disso, claro, a gente sentiu no Brasil todo o preço da gasolina aumentando, filas nos postos eu tenho visto também desde ontem. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E como sua correspondente oficial aqui em Brasília, Kim, eu posso te adiantar qualquer movimento que aconteça aqui. Oh, por favor, você vai ficar sendo correspondente em Brasília e fica na janela olhando. Onde você vê alguma coisa estranha, você vê um caminhão de exército passando aí, um pouquinho mais acelerado, você avisa a gente aqui que a gente corre pro mercado. Carol, acabei de fazer uma operação aqui. Se eu acompanhar um avião Pode da falar. FAB passando assim um pouquinho mais baixo também, né? Vou comentar com você. Mas antes de você comentar a sua operação do dólar, Kim, queria saber se você já escreveu a sua própria carta aberta para o presidente eleito. Ele não vai dar muita importância, não, viu? Ele não vai dar muita importância, assim, porque não tem esse peso e essa coisa expressiva aí. E, na verdade, também, eu acho que ia escrever tanta coisa que ele não ia conseguir ler. Já no primeiro parágrafo, ele já ia ficar um pouco sensível, e aí ele não ia querer continuar a ler, não, viu, Carol? Tem que mandar áudio, tem que mandar áudio. Tem que mandar um áudio no WhatsApp, porque o WhatsApp você compartilha, entendeu? Bom, se cair no STF o áudio, aí ferrou, né? Se cair eu saio algemado daqui se cair meu áudio. Essa live cai, literalmente. Essa live cai todo mundo, inclusive eu já saio algemado por aqui. Bom, tava falando aqui operando, bom, a gente está sempre operando sempre não, né? Mas vi uma oportunidade no dólar agora aqui, de compra, e já encerrei a operação do dia, inclusive aqui, porque é o único horário que a gente consegue, de fato, é a abertura aqui, os primeiros 30 minutos. E está tendo o privilégio de fazer isso ao vivo, compartilhando com as pessoas. Bolsa 2%, Carol. 112.180 pontos. Bolsa 2% ali. 2%. E o dólar com uma queda de 1,77. A sexta-feira azul no mercado financeiro. Tudo mar de rosas. Agora, o EWZ está com 2,88 ali no pré-mercado. Acabou a crise. Agora é só alegria. Agora é só trocar... Não, já acabou, tá tudo fiscal, tudo resolvido, resolveu tudo já. Um dia sim, né? Um dia Suíça e um dia Somália. Vamos que vamos. Carol, e o que está evidente aí, e você está percebendo isso, é essa queda de braço do mercado com o presidente eleito. Como é que se resolve? Como é que faz para operar, Carol? Porque se ele falar alguma coisa no Egito, ou na verdade está se encontrando, ele está na Espanha ou em Portugal agora, o presidente eleito parou, né? Na Espanha ou em Portugal. Se esse cara falar alguma coisa ali, o mercado sacode, né? Mas é nítido para você essa queda de braço? É nítido, a gente consegue ver isso na volatilidade, né? Que a gente acompanha durante o pregão. O índice Bovespa, a gente analisa ali o gráfico. Ontem, por exemplo, foi uma vol gigantesca, chegou ali, a mínima do dia foi para baixo dos 108 mil, foi no 107,245 e a máxima em 110,241. Isso aí analisando o gráfico de Ibov. Então, realmente, é um período em que essa queda de braço, o resultado dela a gente vê no gráfico também, que é justamente esse período de volatilidade muito mais alta. Então, uma dica que eu dou, inclusive, para quem opera day trade em mini contrato de índice futuro, dólar, etc., tem um pouco mais de cautela no sentido até de diminuir a mão nesses períodos de volatilidade muito alta, né, para não ter muitas surpresas aí pelo meio do caminho. E volatilidade é isso. Quando a gente vê, por exemplo, como foi no dia de ontem, quando eu fiz ali o Morning Call, analisando o contexto como um todo, você via todos os mercados derretendo e o único, né, gráfico verdinho que a gente acompanhava era do índice VIX, que é o índice de medo, que mede a volatilidade dos mercados. Então, quando você tem esse cenário de tudo caindo e só o VIX subindo, realmente é um período em que a gente precisa de um pouco mais de cautela, e quiçá aí não operar, né, se for o caso, e a gente entender isso. Qualquer fala que impacte diretamente a nossa bolsa e a nossa economia, isso realmente vai pesar também no nosso bolso. Isso é o que a gente tem visto. E responsabilidade é uma das coisas que a gente precisa nesse momento. Responsabilidade fiscal, responsabilidade com o próprio país, eu acredito, né, com os eleitores que deram esse cheque em branco e pelo menos anunciar ali uma equipe econômica minimamente gabaritada, é o que a gente espera que se faça até para
dar uma tranquilizada, né, nos humores aí entre os investidores e principalmente entre os investidores gringos, que é de onde vem ali o nosso dinheiro grosso, digamos assim. Dólar 5,351. 51, boa ideia. Te diz alguma coisa associada ao presidente ou não? Me diz, Kim, hoje é sexta-feira. Você sabe que tem um ditado que diz que quem trabalha sexta ou é liso ou é desorganizado, né? Então 51 é uma boa ideia, já indica alguma coisa pra gente. Eu tô desorganizado então, cara, porque eu tô trabalhando demais. Me fala só rapidinho, você falou do seu Morning Call, e um Morning Call de qualidade nunca é concorrência, e sim agregador. Você tem um Morning Call diário de segunda a sexta-feira ou de segunda a quinta? Segunda a quinta, Kim. Segunda a quinta a gente faz as análises e encaminha as análises escritas, né, com os alvos projetados para os principais ativos do mercado que a gente analisa no meu canal. Tem também nos outros sites, né, que são parceiros do canal, investing.com e Portal Acionista. E ali no canal Mulher na Bolsa a gente entra ao vivo para fazer essas análises e um Morning Call. Ele é mais enxuto, são só 15 minutos. A gente acompanha, faz as projeções ali dos alvos para os ativos e também as principais notícias que podem impactar o mercado como um todo, agenda econômica, etc. O presidente Jair Bolsonaro foi aí avaliado, passou no hospital, sentiu dores abdominais e realizou exames agora pela manhã. Uma notícia que chegou aqui. Bolsonaro está um tanto quieto. Rumores aí que ele estaria um pouco doente. Acho que um pouco de tudo, né? Ter perdido a eleição também deve ter abatido bastante. Muita fake news circulando, muita instabilidade, muita coisa desconexa. Mas, Carol, de novo trazendo a informação por você estar em Brasília, o que falam aí desse movimento? Ou pode ter algum movimento surpresa, o zap na manga aí do presidente para que impeça realmente ou inviabilize que o eleito assuma? Isso, há rumores aí ou não? Existem esses rumores, sim, Kim, e eles são, infelizmente, assim, como a gente acompanha a política, né, dos ministros do TSE principalmente, e as falas deles, a gente acredita que realmente não vai acontecer algo muito surpreendente nos próximos dias, mas que tem esse rumor de que pode haver uma reviravolta, e isso tudo com o apoio, né, de parte da população que está fazendo essas manifestações pelo Brasil. Infelizmente, a mídia não está cobrindo, mas o que a gente sabe, e aí você tem pessoas, amigos, parentes, assim, em outros lugares, em outros estados do Brasil, e que afirmam que realmente essas manifestações existem e elas são fortes. A gente realmente acredita que pode ter fogo nessa fumaça, né? Agora, nesse exato momento, parece que equilibrou aqui, Carol. A Bolsa está na casa de 1,72% de alta, o índice cotado muito próximo aos 112 mil pontos ali, e o dólar estacionou no 5,350, que era até um ponto importante que o Guga havia passado para a gente aqui. Acho que o mercado vai ficar aguardando abrir a papelada agora, daqui a pouco, às 10 horas. Pelo que eu estou vendo a cotação lá fora, Carol, as principais bolsas, a principal engrenagem no mundo, as bolsas americanas, trabalham positivo. E a gente está tendo o minério de ferro com uma alta expressiva aí, independente da China limitando o crescimento ali, ou falando de crescimento limitado para o ano que vem. Podemos imaginar os papéis um pouquinho mais otimistas, e você olha algum papel hoje com carinho? Olha aqui, minério de ferro fechou ali numa alta de 3,29 em Dalian, foi uma alta bem expressiva, né? A gente tem acompanhado aí nos últimos dias essas principais commodities e vamos acompanhar, porque se essa política de Covid-0 lá tiver aí uma trégua, digamos assim, se o Xi Jinping resolver que a gente pode parar, a gente não, digo os chineses, né, podem parar aí com esses testes em massa, quarentena, que isso tudo impacta diretamente na economia, é uma barreira importante para o consumo, inclusive se a gente for para analisar friamente, como que as pessoas vão injetar dinheiro na economia, como os investidores vão injetar dinheiro na economia se as pessoas não estão consumindo, né, com a história da política de Covid-0. Mas eu acredito sempre, sim, nas commodities importantes que a gente tem.
soja, petróleo e minério de ferro, e nos setores perenes de energia, principalmente. Eu acho que são setores que o Brasil investe e pode investir muito mais nesses fatores, porque é um diferencial aí para o mundo, né? A gente sempre brinca que o Brasil é o país do futuro, mas talvez a gente precise tomar as rédeas da situação e fazer com que o Brasil se torne o país do presente e não apenas da expectativa futura, porque isso gera muita ansiedade. Então a gente já tem todas as ferramentas, somos privilegiados da nossa natureza, principalmente falando, do nosso solo, que é muito produtivo, e a gente precisa aproveitar desses benefícios e desses privilégios, né, que o nosso país tem, para poder fazer realmente o Brasil ser um país do presente e não apenas a promessa futura. Então, espero realmente que esses setores perenes e de commodities também sejam amplamente beneficiados nesse período, e tomara que Xi Jinping reveja aí essas questões de política de Covid-0. Bom, conversamos com a Carol Dyer do canal Mulher na Bolsa. Carol, muito obrigado pela participação e espero te ver mais vezes por aqui. Bom final de semana, Carol. Obrigado, Imagina, viu? que muito obrigada e um beijo para a galera que nos acompanha aqui também. Bom final de semana.